tão grande com amor. Diante dos possíveis erros que nós cometemos na caminhada, nós devemos evitar dois extremos que podem fazer muito mal à nossa vida. O primeiro extremo é o sentimento de auto-vitimização. As pessoas com esse sentimento, quando erram, acreditam equivocadamente que a culpa sempre é dos outros, a culpa é das circunstâncias e não assumem suas responsabilidades. Pelo contrário, se colocam como coitadinhas na história, se colocam como vítimas dos seus próprios erros. O segundo extremo é o sentimento de autoflagelo. As pessoas com esse sentimento são dominadas pelo remorso quando erram. Elas não conseguem se perdoar. Elas são dominadas pela angústia patológica e não conseguem visualizar um novo amanhã no que diz respeito a recomeçar a caminhada. A palavra de Deus nos mostra dois personagens que andaram com Jesus, tiveram experiências marcantes com Jesus, mas que erraram na caminhada. O primeiro personagem é Judas. Judas traiu Jesus. Judas errou, pecou. Mas ao invés de se arrepender, em Mateus capítulo 27, versículo 4 e 5, o texto nos diz que Judas, dominado pelo remorso, destrói a própria vida e tira a sua própria vida. Judas não experimentou o genuíno arrependimento e o maravilhoso perdão de Deus. Pelo contrário, alimentou o remorso em sua caminhada, a ponto de tirar a sua própria vida. O outro personagem é Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro foi questionado quando Jesus foi preso se fazia parte do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus, e ele nega Jesus. E Pedro, ele cai em si, chora, ele tem aquela sensação de tristeza, mas diferente de Judas, Pedro ele se arrepende. Em João capítulo 21, verso 16, o texto nos diz que Jesus, em diálogo com Pedro, questiona Pedro se Pedro ama. E Pedro responde durante 3 vezes a essas perguntas e essas respostas. E o que Jesus fala a Pedro: Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas. Comece de novo sua caminhada, cara. Comece de novo sua história comigo. E Pedro, desfrutando do perdão, ele entendeu o que era arrependimento. E por isso foi perdoado. Judas foi envolvido pelo remorso, tirou sua própria vida. Pedro entendeu o que é arrependimento e começou sua história porque foi perdoado por Deus. Querido, arrependimento significa mudança de mente, metanoia, mudança de atitude interior, mudança de percurso. Eu não sei o que você fez na sua vida, eu não sei quais foram os erros que você cometeu na sua história, mas eu quero lhe dizer, aliás, lhe perguntar, qual sentimento você tem alimentado aí no seu coração? O de remorso ou de arrependimento? O sentimento de auto-vitimização ou de auto-flagelo? A palavra de Deus nos convida, o Evangelho te convida nesse momento a se arrepender, a mudar de mentalidade, a perceber que errou e que depende da graça de Deus para começar de novo e desfrutar desse perdão maravilhoso que Deus, só Deus em Jesus pode te dar. Judas alimentou o remorso, tirou a própria vida. Pedro se arrependeu de verdade, começou de novo. E você, o que vai fazer? Que o Senhor fale ao teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Deus tão grande